Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Análise Direta. O tema de hoje não poderia ser diferente, política. Vamos falar sobre a prisão decretada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entender melhor o julgamento, falar das próximas eleições e tudo isso através aqui do professor de Direito Constitucional no Damásio, palestrante, autor, assistente jurídico no Tribunal de Justiça de São Paulo, Ricardo Sanches Baronovski. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, Renato. Olá a todos. Que tema, né? Estamos aí com a população efervescida, né? Com tudo isso que tem acontecido. Doutor, às vezes, para algumas pessoas, política fica um pouquinho distante, né? Tem aqueles que são todos engajados, mas aqueles que não tanto. O julgamento no Supremo Tribunal Federal, ele é muito técnico. Como que você poderia dar uma simplificada para outras pessoas entenderem melhor o que aconteceu naquele julgamento? Exatamente, Renato. É uma discussão que envolve ânimos, né? Ânimos bastante opostos. E em termos bastante simples, a questão do julgamento, o cerne da questão é a execução antecipada da pena em segunda instância. Todos sabem que o processo se inicia em primeira instância, se iniciou com o juiz Sérgio Moro, a partir da chamada Operação Lava Jato, e de lá surgiu para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, chamada segunda instância desse processo, onde ele prosseguiria no trâmite normal ao Superior Tribunal de Justiça, que seria em tese uma terceira via, e o Supremo Tribunal Federal, chamada 4ª via. Só que, em 2016, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entendeu por uma mudança. Se entendeu que nos recursos que não houvesse esse chamado efeito suspensivo, aquela pena já aplicada, consolidada na segunda instância, poderia ser executada, chamada execução antecipada da pena. Então, ao invés de aguardar o trânsito em julgado, esgotar os recursos lá para o último momento no STF, se antecipa este momento e o cumprimento da pena ocorre agora, em segunda instância. Então é essa discussão que a gente está presenciando, é a história sendo feita nesse momento. E a decisão do Supremo Tribunal Federal te surpreendeu, não te surpreendeu? Algumas votações ali você já esperava, outras não? Em termos bastante simples, para todos entenderem, é possível compreender essa evolução da jurisprudência, quer dizer, a reiteração de julgados do STF em 3 momentos. Até 2009 se entendia de acordo com o que se entende agora. É possível essa execução antecipada, São Paulo era tranquilo, havia provimentos do Conselho Superior da Magistratura, o CNJ tolerava, o STJ permitia, o STF permitia, não havia polêmica até 2009. Eis que numa composição mais garantista, quer dizer, uma preocupação mais voltada aos direitos dos condenados, nesta composição atual do STF, se entendeu em 2009 uma guinada na jurisprudência, ou seja, uma mudança de entendimento, no sentido de, olha, vamos pensar se não deveria se esgotar os recursos até a última instância, no Supremo Tribunal Federal, e a partir daí se formaria a culpa do indivíduo e ele começaria a cumprir a pena. Eis que entre 2009 e 2016, a jurisprudência tem registrado alguns casos emblemáticos, né, famosos, de prescrição entre essas instâncias. Sim. Então esta é a grande polêmica que fez em 2016, surgiu o terceiro momento no STF, de voltar ao primeiro entendimento e permitir que haja a antecipação da execução da pena em segunda instância. Então esta é a polêmica. Mas o STF também pretende voltar com essa discussão, né? Nesse caso, se eles tomarem uma outra medida, se eles tiverem um entendimento diferente, como é que fica quem já foi condenado? Esse é o grande tema, esta é a tese central dos advogados do ex-presidente Lula. Ora, e se nessa ação declaratória de constitucionalidade, número 43 e 44, que está prestes a ser julgada, né? Parece que até que o processo já está pautado para julgamento. E se houver uma reversão de julgamento, o que ocorre naquela prisão, em tese, realizada do ex-presidente Lula? Ora, veja, essas chamadas ADCs, ações declaratórias de constitucionalidade, ela tem um atributo chamado efeito vinculante. Todo juiz no território nacional ele é obrigado a respeitar esses efeitos vinculantes. Então, aquele julgamento no habeas corpus, recente julgamento no habeas corpus, embora ele tenha 11 horas de discussão, cada ministro expôs durante 1h30, 2 horas, ele não traz efeitos vinculantes, ele vale para o caso concreto, que a gente chama inter partes, vale entre aquelas partes, vale entre somente o condenado Luiz Inácio Lula da Silva, ele não vale para outros casos. Já nessa ADC, como ele tem esse chamado efeito vinculante, ele irradia os seus efeitos para todas as decisões do país. Então, obviamente, se houver uma mudança de entendimento, por exemplo, um 6-5, contrário a esta tese, ele desconstitui esse julgado do habeas corpus
E aqueles que estavam presos por força deste entendimento são liberados imediatamente. Entendi. Então não corre o risco de, nesse caso, ter alguém prejudicado se esse entendimento mudar, correto? Há inclusive teses, né, jurisprudenciais, doutrinárias, dizendo o seguinte: aqueles que ficaram presos indevidamente, e essa até é uma porcentagem pequena, mas pode ocorrer, da decisão ser reformada nessas instâncias, depois em recurso especial e extraordinário. E aí a Constituição prevê, a nossa Constituição Federal, a possibilidade de indenização àqueles que ficaram presos indevidamente. Então essa é a grande polêmica, no conflito entre liberdade e impunidade. E por que isso não foi feito antes do julgamento, doutor? Exatamente, esse é um dos temas que mais são chamados a atenção. Eu te trago um exemplo, Renata. Por exemplo, na corte alemã são julgados 12 processos por ano, pouco mais de 12 processos por ano, com uma composição semelhante ao do egrégio do Supremo Tribunal Federal aqui no país. E hoje, cada ministro, por dia, julga 12 casos. Então, assim como há este caso, e é uma relevância, é uma comoção nacional, existem outros casos paralelos de grande repercussão. E a presidente fez a chamada pauta de julgamento, onde se segue uma ordem cronológica. E nesta ordem cronológica já estava assentado que este habeas corpus seguiria esta ordem cronológica. Então, ela entendeu que não seria justo, não seria leal puxar este último caso para o início da fila, mas trouxe as repercussões que nós estamos presenciando hoje. E muito se fala que esse foi um julgamento político e não jurídico. Qual que é a sua visão, sua opinião? Estritamente jurídico, não há a menor dúvida disso. O juiz Sérgio Moro, a partir de uma investigação que seguia os fatos e não seguia as pessoas, isso é importante frisar, ele seguia os fatos. Surgiu pelo princípio da inércia, ele não foi atrás de determinada pessoa, mas é de uma operação que não se imaginava sequer a origem, né? Muitos aí acompanharam até filmes, documentários, mas ele não seguia propriamente as pessoas, os políticos. É que a partir de ligações com crime organizado se surgiu, a partir de um lava-jato, ligações políticas e lavagem de dinheiro. E dessa lavagem de dinheiro se seguia o caminho do dinheiro e se chegava aos condenados. Na lei de lavagem de dinheiro a gente fala: siga o destino do dinheiro, siga o rumo do dinheiro que você encontra os culpados. E a partir do caminho do dinheiro, dessas lavagens de dólar, de euro, se encontrou as pessoas dos políticos. E a partir disso o Ministério Público, a sua imparcialidade devida de cumprimento à lei, elaborou uma denúncia ao juiz Sérgio Moro, e este também, com a sua imparcialidade, condenou recentemente, agora em 2016, e novamente foi condenado pelo Tribunal Regional Federal. Então veja, a quantidade de pessoas envolvidas, desde operações policiais, Ministério Público Federal, juiz, 3 desembargadores e embargos de declaração, depois um habeas corpus no STJ e agora o STF. São muitas pessoas envolvidas para se entender que se trata de meramente crime político. Entendi. O ex-presidente Lula já disse que ele não vai se entregar. A partir daí, o que acontece se ele não se entregar? Esta é uma questão polêmica e muitos têm feito diversas leituras, né? Quais são as possibilidades? Quais são as possibilidades que geram dessa não entrega voluntária? No despacho que expediu o mandado de prisão do juiz Sérgio Moro, ele deu uma faculdade ao ex-presidente de se entregar voluntariamente até às 17 horas. Ora, e se ultrapassado esse prazo de 17 horas, quais são as consequências? Primeiro, é possível a chamada condução coercitiva. Então, os agentes da Polícia Federal o conduzem mediante força e poderia ser usada a violência? Poderia, no caso de resistência. Então, veja as consequências traumáticas de uma entrega não voluntária. E se porventura, e esse é um tema bastante interessante que pode ocorrer, se esta entrega se arrastasse após as 18 horas, aí ingressaria numa ressalva constitucional chamada proteção ao domicílio. Então, essa proteção noturna ao domicílio, a polícia precisaria resguardar o domicílio, isso até não duvido que ocorra, precisa resguardar o domicílio, torná-lo incomunicável para que no próximo dia, assim que clareie, se torne a luz do dia, porque a polícia não pode ingressar à noite na casa, proteção constitucional, ela torne incomunicável e aí sim ela faça a prisão do ex-presidente. Os advogados de defesa do ex-presidente já entraram com um recurso junto ao Comitê da ONU, né, para impedir essa prisão do nosso ex-presidente Lula. Qual que é o efeito disso? Tem validade dentro da nossa jurisdição? É apelativo, meramente apelativo, não há força normativa, não há força jurídica. Em termos claros, o que significa isso? O órgão supremo de interpretação da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Não há nenhuma instância jurídica acima do Supremo Tribunal Federal. Os órgãos internacionais, como esse, muito bem citado, ele está na órbita internacional como sugestão. Ele sugere medidas, não tem medidas propriamente cogentes, e em pouquíssimos casos, chamados ius cogens ou força cogente, traz meramente consequências econômicas.
Então, embora haja um respeito às decisões da ONU, ela não traz força vinculativa e acima do Supremo Tribunal Federal. É ele que cabe a última resposta. E sobre a defesa do ex-presidente também entrar no STJ pedindo um novo habeas corpus? Ele repete a mesma manobra realizada há poucos meses atrás, onde por unanimidade o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela denegação da ordem e basicamente ele repete os mesmos fundamentos. E provavelmente, se mantida a coerência da jurisprudência, isso é muito importante, né? Não haver sobressaltos na jurisprudência, é provável que isso seja mais uma manobra para ganhar tempo, né? Ganhar tempo até que se decida aonde e como se dará esse cumprimento de pena. Na sua visão, até quanto isso pode se estender? O cumprimento provisório da pena, ele pode se iniciar neste momento. Mas paralelamente o processo continua correndo. Paralelamente temos recurso especial, eventualmente embargos de declaração deste recurso especial, podemos ter agravos, embargos de divergência neste recurso especial e consequentes embargos de declaração. Então os amigos em casa já estão um pouco perdidos. O que significa isso? A cada decisão proferida existe um recurso acima deste, onde uma pessoa profere a decisão e outra rever essa decisão. E isso em algumas sequências. Inclusive há doutrinadores, autores, juristas, que dizem que há mais de 30 recursos nos tribunais superiores. Dado o farto número de recursos dessas instâncias superiores, é imprevisível concluir pelo término desse processo e muitas vezes a progressão de regime desse cumprimento provisório de pena ocorre antes do término do processo. Ou seja, ele pode ficar preso até finalizar tudo isso para não prescrever. Exatamente aquilo que a gente estava falando. Perfeito. Uma curiosidade, então, a justiça brasileira, o modo como ela caminha, é muito diferente de outros países, por exemplo, da América do Norte, europeus? Nós somos mais burocráticos ou temos mais aberturas nas nossas leis? É o que nós chamamos de direito comparado. Pegamos o ordenamento jurídico do país e comparamos com outros com o mesmo sistema. Eu não posso comparar, por exemplo, com o norte-americano ou inglês, porque eles têm outras regras, outros costumes, as pessoas se portam de maneira diferente. Mas posso comparar com a Espanha, com a Itália, com Portugal, e isso é uma consequência, em termos bastante simples. Imagine que você tem um problema pessoal e você, em primeira instância, em você mesmo, você não consegue resolver esse problema e você, obviamente, você pergunta uma outra opinião para alguém mais experiente, que seria a segunda instância. Isso é o chamado recurso. Então, veja, o recurso é levar aquela mesma questão decidida para um órgão colegiado, ou seja, várias pessoas decidem sobre a questão, pessoas mais experientes na carreira. Isso ocorre nos outros países uma ou duas vezes, basicamente, para que haja uma segurança jurídica. O indivíduo fala, fui condenado nas duas instâncias, então realmente eu devo cumprir a pena. É inevitável que se você perguntar a sua opinião daquele seu problema pessoal para 10 pessoas, uma hora você vai encontrar uma opinião diferente. Então, se esse recurso, que é recurso, repetir o curso, ocorrer durante 10, 15, 20 vezes, como infelizmente ocorre no país, chega uma hora que inevitavelmente a absolvição surge. No caso do julgamento, por que demora tanto? Por que cada ministro fala 1h30, 2 horas? Qual que é a importância também deles se colocarem durante um tempo maior? A duração foi que de 11, 12 horas quase, né? Essas 11 horas, ela tem um simbolismo. Muitos criticaram, olha, desde o início eu já sei o voto do ministro, não é necessária tanta prolixidade, mas ele é um caso emblemático. A jurisdição, que é essa capacidade de pacificar socialmente, ordenar a sociedade, ela precisa dar um recado, ela precisa ter essa função externa, essa função chamada função política, que todos, como se fosse uma final de campeonato, estavam assistindo um julgamento do Supremo Tribunal Federal. Você imagina isso há 10 anos atrás? Ninguém pensaria que meia-noite o país estaria parado assistindo um julgamento no Supremo Tribunal Federal. É exatamente neste sentido que ela possui um caráter político. Mas muitas vezes esse caráter político desborda ali para alguns excessos e acarreta o julgamento que, em tese, acaba sendo excessivamente longo. Entendi. Doutor, eu vou encerrar esse nosso primeiro bloco. O papo está, assim, fascinante. É muito bom para a gente elucidar todas as nossas dúvidas aqui referente ao que está acontecendo no nosso país. Então, se você ficou curioso, quer entender um pouquinho mais, fica com a gente até o final do programa, com a Análise Direta. Já volta. Olá pessoal, estamos de volta com o tema O Mundo Está Voltado, né? Está de olhos bem abertos
para o que está acontecendo agora no nosso cenário político brasileiro. Eu recebo aqui para falar um pouquinho mais sobre estes temas Ricardo Sanches Baronovski, que ele é professor de Direito Constitucional no Damásio, palestrante, autor, assistente jurídico no Tribunal de Justiça de São Paulo. Doutor, nosso papo está assim excelente e eu gostaria de entender, claro, numa visão jurídica, não partidária, obviamente, por que as pessoas, você tem uma grande parte da população que incita, né, que diz que esse julgamento ou o que tem acontecido em relação até a Lava Jato é algo muito partidário, é uma perseguição, no caso, ao Partido dos Trabalhadores. Essa é uma questão bastante interessante quando a gente explica o discernimento entre julgamento político, meramente político, perseguições e julgamentos jurídicos, estritamente jurídicos, termos técnicos. Existe uma ordem de conclusão dos processos. Mas por que o partido A ou partido B não foi levado também a julgamento? O serão, isso é uma questão de tempo. É uma questão que todos não podem ser julgados simultaneamente, senão o país também para mais do que já está paralisado. Mas é uma questão tão jurídica que hoje a corrupção é chamada homicídio de metralhadora, porque deste dinheiro, são valores de monta, né? Lembro, inclusive, na Operação Lava Jato, quando o delegado anunciava os valores, um repórter perguntava, doutor, são 60 milhões, é tudo isso? Ele falou, não, bilhões. Milhões? Bilhões. Então, nem a própria coletiva de imprensa deu crédito àquela informação. Sim. Dado esses números de monta, isso disseminou por todos os partidos políticos. E essa questão jurídica vai chegar em todos eles, indistintamente e sem exceção. Gostei disso, gostei muito de ouvir isso. E o clima, o que você tem achado dessa questão que eu percebo que assim a gente já não falava mais tanto daquela questão de direita, de esquerda, e agora isso está muito inflamado, né? Você acha que pode haver alguma intervenção militar? Corremos este risco? Não? Está propício para isso? Eu, como constitucionalista, particularmente, que acompanha esse simbolismo da Constituição de 88, a gente torce para que não ocorra, né, rupturas na ordem constitucional. É muito drástico para a vida das pessoas essa ruptura, embora parte da sociedade pugne por uma eventual intervenção constitucional, a Constituição hoje ela não permite esse tipo de manobra. Eventual manobra acarretaria uma ruptura com a ordem de 88 e um nascimento de uma nova ordem constitucional. E aí surge o problema, quem elaboraria essa nova ordem constitucional? Seriam os mesmos que estão no poder? Seriam outros que eu não conheço? Então todo movimento revolucionário ele visa, infelizmente, separar as pessoas entre direita e esquerda e esquece, por exemplo, do artigo 3º da Constituição, que é a solidariedade, todos caminham para o mesmo objetivo. Perfeito. Quero falar sobre a PEC Perus de 2017. Explica um pouco para a gente e como que ela colocaria fim a toda essa discussão. Um tema muito interessante, uma boa pergunta. Essa PEC Peluso, ela colocaria termo na discussão porque ela antecipa o trânsito em julgado para a segunda instância. Basicamente, o ministro César Peluso, com a sua experiência de magistrado durante muito tempo no Supremo Tribunal Federal, ele propôs em 2007 chamada PEC Peluso. Levava, obviamente, o nome dele e sugeria o acréscimo de um artigo à Constituição dizendo o seguinte: o trânsito em julgado, de onde ocorre a presunção de inocência, ele ocorreria após a segunda instância. Então, este recurso especial e recurso extraordinário que tantas críticas recebe por parte da mídia, por parte de doutrinadores, juristas, eles funcionariam como modalidades excepcionais, hipóteses realmente gritantes, rescisórias ou de erros grosseiros, e levaria pouco número de questões para o STF e STJ. Então, antecipando o trânsito em julgado para a segunda instância, não precisaria dessa flexibilidade de interpretação. Ora, eu entendo que o trânsito julgado é na segunda instância. Não, mas eu entendo que o trânsito julgado é no STF. Acabaria essa discussão e se fixaria um termo objetivo para o trânsito em julgado. E isso é interessante. Isso, né? É interessante. Doutor, alguma chance do ex-presidente se candidatar às próximas eleições como presidente? Não só a chance, como já anúncio prévio público dos partidos. Mesmo com tudo isso acontecendo? Mesmo com tudo isso. Conversávamos agora há pouco, né? Inclusive o senador Lindbergh Faria falou que já existe vídeos gravados, né? Neste meio tempo, ele sabia que a prisão era questão de tempo, para a campanha eleitoral. Mas aí você pergunta, mas seria possível a realização de uma campanha dentro de um presídio? Ora, em tese sim. Ele poderia fazer esta campanha, poderia pedir o registro ao TRE, obviamente o TRE poderia negar esse registro, ele poderia pedir uma liminar ao Tribunal Superior Eleitoral. Mas, infelizmente, o tempo que medeia entre o TRE e o TSE permitiria a ocorrência das eleições. E é isso que o partido deseja receber a resposta das urnas. Depois é uma questão jurídica.
Ora, ele foi eleito, vai manter a eleição? Não vai. O que diz o Código Eleitoral? Não manteria. Todos aqueles votos ficam sub júdice. O que é sub júdice? Aguardando uma resposta judicial, tendo esta resposta judicial, se não for o caso, chamaria o segundo colocado. Mas é isso que eles querem ouvir a resposta da urna. E isso implicaria numa soltura também. Implicaria, isso é uma questão interessante, não implicaria soltura, porque esse processo penal tramita independentemente da questão eleitoral. Isso geraria uma situação de conflito na sociedade. Você tem um presidente que, em tese, a maior parte da população desejaria ou não desejaria, não sabemos se é o caso ou não, e teríamos um eleito que não pode assumir. E esses votos ficariam condicionados à resposta no processo criminal. Lembra, o processo criminal está tramitando. Se em tese ele for absolvido, ele pode assumir. Mas se for mantida ainda a condenação, ele perde os direitos políticos e inviabiliza a eleição para presidente. Entendi. E nesse caso, qual que seria a tática do PT além dessa? Assim? O que ele está vislumbrando se o Lula não conseguir se manter dentro da política? Me parece, Renata, que pelo que a gente tem ouvido na mídia, a primeira opção é realmente o ex-presidente Lula. Ele ainda tem bastante apoio dos partidários, dos eleitores, mas também tem muita rejeição e eles não podem recusar isso. É plenamente factível que se não houvesse esse processo, ainda assim ele não teria chances de ganhar. Isso poderia ocorrer. E eles têm sugerido outros nomes, sabe? Por exemplo, o próprio Lindbergh Faria tem sugerido Jacques Wagner, tem sugerido outros nomes para participar da eleição, com ou sem o apoio do ex-presidente Lula. Então seriam opções na manga que eles teriam para fazer frente aí a outra postura nas eleições agora de 2018. E agora eu penso, e a questão da ficha limpa? Funciona ou não aqui no Brasil? Essa é uma boa questão. A questão da ficha limpa, ela teve um julgamento em 2010 que era muito parecido com esse que a gente está sofrendo agora. Porque a lei da ficha limpa, a lei 64 de 90, ela exige que haja um julgamento colegiado em segunda instância. Ela também não exige o esgotamento de instâncias. Então você falava, olha, isso viola a presunção de inocência, isso viola a não culpabilidade, mas o que entendeu o STF na época? Que a ficha limpa estaria de acordo com os termos constitucionais e não violaria a presunção de inocência. É esta a questão. O ex-presidente Lula tem até o dia 15 de agosto, até às 19 horas, para fazer o registro da sua candidatura e o Tribunal Regional Eleitoral pode decidir se prospera ou não essa candidatura até setembro, meados de setembro. Se ele entender que não é o caso de registro, quer dizer, ele nega o registro da candidatura, é possível pedir um de liminar para um órgão superior chamado Tribunal Superior Eleitoral. E lá, neste meio tempo, é possível que haja eleição. Então veja que questão interessante, a lei da ficha limpa funciona, mas é possível ainda assim um pedido de liminar para o TSE. Doutor Ricardo, eu ouvindo você falando de todas as possibilidades de liminares, de transições, assim, de todas essas leis, o que precisa mudar dentro do judiciário? Ou não precisa? Você acha que assim funciona e caminha bem o nosso... Inicialmente, com experiência aí, pouca experiência de 6 anos, mas 6 anos trabalhando no Tribunal de São Paulo, o maior tribunal do mundo, no maior fórum, Fórum João Mendes, eu presenciei algumas constatações. Primeiro, a gente precisa mudar a nossa postura. Estamos num estado que eu reputo, isso alguns desembargadores também reputam, o estado babá. Infelizmente, o indivíduo não consegue resolver os problemas por conta própria e judicializa. Hoje, por exemplo, um magistrado cuida de 20 mil processos isoladamente. 20 mil processos é desumano, são 40 mil vidas na mão desse magistrado. Não há estrutura suficiente, há um excesso de demandas e então essa mudança ela tem que ser mais estrutural do que propriamente no sistema jurídico. É necessário mais magistrados, é necessário mais estrutura, o número de funcionários não dá conta do número de processos e infelizmente a gente registra também uma abundância de leads, né, de processos. Há quanto tempo que você está nessa área? Eu atuo nessa área há quase 10 anos, dou aula já também há quase 6 anos, estou no tribunal mais ou menos nesses 6 anos e passei já pela área penal, passei pela área constitucional, onde é a minha área de docência e trabalho atualmente na área civil, né? E falando então durante esses 10 anos, o que você viu? Este é o pior cenário do Brasil ou não? Parece que é progressivo. A gente não sabe o dia de amanhã. Pode ser que a gente se queixe de hoje e amanhã se torne pior. Em contrapartida, com 20 ou 30 anos atrás, o Tribunal de São Paulo tinha 1/3 do que tem hoje no número de desembargadores e tinha menos de 1/10 do que tem de processos. A vida de um desembargador antigamente, que é quem trabalha nessa segunda instância do tribunal, era mais tranquila, ele tinha menos processo, ele se preparava mais, ele tinha formação.
Hoje, se um desembargador, um juiz levantar da sua cadeira para pegar um lanche, quando ele volta, ele já não sabe o que ocorreu no gabinete. Então a estrutura hoje está prejudicada, há um número enorme de processos e a gente não sabe como isso vai ser daqui a 10 anos. E o cenário político brasileiro também só se deteriorou ao longo desses anos? Infelizmente, a gente pode olhar isso por dois lados. Pode ter se deteriorado, piorado em relação aos últimos 30 anos, mas pode olhar por outro lado também. O jurídico, o lado judiciário tem se fortalecido e tem descoberto certas irregularidades que não é de agora, certamente não é de agora, isso já vinha de outros governos, já vinha de uma história, não se constrói algo dessa dimensão inicialmente. Tendo em vista que são, em tese, partidos rivais que coexistem na ordem política, um partido não olharia o outro fazendo todas as irregularidades e se absteria. É necessário aí o chamado tu coque, até tu Brutus, eu olho o que você está fazendo e não digo nada. Certamente poderia haver, em tese, uma corresponsabilidade de partidos. Eu não posso dizer que houve piora, mas eu consigo talvez enxergar uma maior transparência na identificação desses focos de corrupção. E você acha que isso veio através da Lava Jato? Veio sobretudo com o fortalecimento do judiciário. Isso é importante frisar. A Constituição garante a inafastabilidade do judiciário. Quando eu tenho um magistrado independente, imparcial, eu tenho um magistrado que não é político e vai atrás dos fatos e consegue identificar apartidariamente, isso é importante frisar, onde estão os focos de corrupção. O que antes havia certo temor ou havia uma certa preocupação política e esses casos não chegavam. Mas sabe o que é mais importante, Renata? Isso eu tenho observado, é a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa é garantida, por exemplo, com a Comissão de Chapultepec, pela Constituição Federal, e na recente ADPF 130 do STF, são todos instrumentos que asseguraram a maior transparência. Se você hoje está em casa assistindo esse debate, é certamente porque a Constituição fortaleceu os meios sociais. Há 30 anos atrás não havia essa transparência, então não chegava na casa da maior parte das pessoas o que vinha ocorrendo no cenário político. Se hoje há uma abundância de informações, é graças ao bom trabalho da imprensa também. Isso também, claro que tem a parte ótima dessa questão da informação, mas como a gente tem falado muito aí por aí no nosso meio de jornalismo de fake news, né? Muitas informações, porque a gente vê tanta gente contra, tantas pessoas a favor, eu vou até falar só da Lava Jato, então. Tantas pessoas contra, tantas pessoas a favor. Por que tem toda essa... Isso é que a pessoa ela é muito partidária ainda, ela não tem o entendimento do todo. Por que as pessoas não conseguem se decidir se Lava Jato é bom ou é ruim? Fake news é o tema que vai definir as eleições em 2018. Eu conversava esses dias com um dos maiores autores no assunto, Luiz Augusto Durso. Ele tem palestrado bastante sobre esse tema de fake news. Ele me apontou algo muito interessante. Uma notícia falsa em véspera de eleição define o resultado das eleições. E só para a gente entender esse tema tão importante, tão sensível, na DPF 130, o STF entendeu o seguinte: há um conflito entre o dever de informar e a não restrição dessa informação. Por quê? Se surge o indício de uma notícia falsa em uma revista, uma televisão, para afrontar o candidato do partido oposto, eu não poderia restringir essa informação. Mas como é que eu conserto essa informação? Ou é por meio de direito de resposta, ele pode se manifestar dizendo não é nada disso, ou é por meio de indenização. Mas, Renato, o estrago está feito e isso já influenciou, eventualmente, as eleições. Então, talvez, pensar num mecanismo jurídico de conciliar liberdade de informação com responsabilidade da informação, talvez seja o rumo do país aí para as eleições no final do ano. Com certeza. Falando então, bom, eu vou finalizar esse bloco e a gente volta no próximo para a gente conversar mais sobre essa questão de eleições e sobre um pouquinho o nosso passado, presente e futuro. Então a gente já volta com o programa Análise Direta. Olá, estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje eu recebo aqui o nosso palestrante, autor, assistente jurídico no Tribunal de Justiça de São Paulo, professor de Direito Constitucional no Damásio, Ricardo Sanches Baronovski. Doutor, houveram outras ações como a Lava Jato ou menores no passado? Tivemos diversas operações recentes, mas infelizmente essas operações não vingaram com a força que surgiu a Lava Jato. E a explicação para mim é uma só: a mídia estava do lado da Lava Jato, a população estava apoiando a Lava Jato. Tivemos operações como a Satyagraha, Operação Castelo de Areia. Por exemplo, Castelo de Areia envolvia também políticos de grande porte e essa operação, depois de muitas condenações ao chegar no Superior Tribunal de Justiça, foi anulada por ilicitude da prova.
E poucas pessoas sabem o que foi essa operação e qual foi o desfecho dela. Mas se eu chegar, ou qualquer pessoa que se relaciona aí com a gente no nosso meio, e falar, você sabe o que é a Operação Lava Jato? Ele vai saber muitas vezes melhor que um próprio jurista. Então veja, quando eu informo a população, quando eu mostro como é que está ocorrendo a operação, ela tem entendimento e apoia ou não. E a Operação Lava Jato recebeu apoio. Em relação a esses momentos anteriores, na história do país, tivemos pelo menos 5 presidentes que foram presos, mas por crimes políticos. Foi a primeira vez na história do país que um ex-presidente foi preso por crime comum. Daí o momento emblemático, daí se dizer então que a história está sendo feita neste momento. E é triste saber que isso é um crime comum, né? Corrupção e lavagem de dinheiro, que isso é considerado comum no nosso país. Né? É triste, não há motivo para se comemorar, porque ele representava o interesse de milhões de pessoas, era uma pessoa considerada um representante do país, mas ao mesmo tempo é um fato de se atentar para que ninguém está acima da lei, todos têm isonomia e que a punição, a aplicação da lei vai ser aplicada independentemente da condição pessoal do réu. Ainda falam que a Lava Jato, que ela está perdendo as forças, né? Ela ainda tem um bom futuro pela frente? Não se sabe propriamente a conexão da Lava Jato. Hoje, basicamente, a Justiça do Paraná ela suspendeu a distribuição de processos para o juiz Sérgio Moro para que ele cuide, e como vem cuidando muito bem, detalhadamente deste caso. Então, assim, é um magistrado cuidando de um caso. Óbvio, é um caso de grande porte, mas seria muito difícil se ele estivesse coordenando mais outros 5 ou 10 mil casos da própria vara. Então, ele vem cuidando de muita proximidade. E nada surpreenderia, por exemplo, que no decorrer da Operação Lava Jato, que ainda está em curso, há várias fases em execução, se descubra, por exemplo, determinado político, né, de grande envergadura de outro partido. Por que não? Isso pode vir a acontecer, né? Então, falar assim, mas a Lava Jato ela se cinge a determinado partido político. Muito pelo contrário, já houveram, inclusive, prisões de outros partidos opostos ao Partido dos Trabalhadores e nada impede que, em outras fases, ela alcance também outros partidos e políticos da mesma envergadura. Por que ainda tem tanta gente solta? Tem bastante gente porque ela compreende um momento da história que ficou apagado, né, no lado da política, que não se sabia exatamente o que ocorria. De sorte que agora que há maior transparência, de sorte que agora que há maior lucidez, essa operação ela vai crescendo, vai ganhando apoio e aí, inevitavelmente, se tudo transcorrer no mesmo ritmo e com a mesma liberdade que ela possui, ela vai alcançar as outras pessoas, lógico, na sua ordem de investigação, na sua ordem de julgamento. E a repercussão do nosso cenário político está em todas as mídias internacionais também. Com a sua visão, como que a mídia internacional, como que os outros países estão olhando para o nosso Brasil? Esse é um dos problemas mais trágicos que ocorre no país. Basta saber você se tem uma poupança, se você tem um pequeno investimento, você pode olhar cada dia se o investimento está menor. Eu mesmo, particularmente, tinha uma pequena poupança. No início eu até falei, olha, está rendendo até de maneira adequada. Olhei hoje, não rende quase nada. Mas qual que é o problema disso? A Selic está baixa. Mas qual que é a consequência da Selic estar baixa? São poucos investimentos internacionais. Imagina que você seja um investidor estrangeiro, você não iria investir no Brasil, você não sabe nem se o Lula vai se entregar até determinada hora, você não sabe o desfecho do país. Você acredita qual que vai ser o desfecho do seu dinheiro? Você vai ter coragem de investir? Caindo os graus de investimento, você aumenta o desemprego, você diminui os rendimentos dos investimentos, você aumenta as crises institucionais. A minha experiência com concursos públicos, eu tenho observado um menor número de concursos. Então, essa repercussão mundial, infelizmente, engessa o crescimento do país. Tem data para isso melhorar? Vamos esperar as eleições e daí sim nós teremos uma visão mais ampla de futuro? Infelizmente, esse é um prognóstico que poucas pessoas conseguem precisar. Não se sabe quais serão as repercussões dessas decisões judiciais na esfera política. Quem será? Quem assumirá? Quem terá coragem de romper com isso? Quem se aventurará, né, um novo nome ou um nome que já existe? Não se sabe ao certo qual será o destino do país. O que se sabe é que quem assumir o país doravante, aí de 2019 em diante, terá grandes problemas. Problemas não só de corrupção, porque ele sabe que a mídia está em cima, a população está em cima, o judiciário estará em cima, será um alvo fácil. Se um ex-presidente, em tese, pode ser condenado, obviamente alguém novo que ingressa no país também poderá o ser. É um precedente. Mas o maior problema dele é o chamado coalizão de governo, como ele conversa com o legislativo.
Porque de nada adianta no nosso modelo político eu ter boas ideias se as minhas ideias não prosperam. E é aí que está. No legislativo, se você não conversa bem com o partido oposto, não há a chamada coalizão, ocorre, por exemplo, o que ocorreu no governo Dilma. Pode-se dizer que boa parte, o impeachment, o impedimento que ela sofreu, foi pela falta de diálogo com a oposição ou com outros partidos. Isso que foi, claro, né, considerado golpe por uns, não golpe por outros. Por que retomou essa questão dessa palavra que é tão forte, que se a gente pensar no golpe militar, né, de décadas passadas, por que o golpe foi tão forte, veio à tona essa palavra? Primeiramente, é muito triste, foi a primeira presidente mulher da história do país, então, particularmente, eu torcia para que prosperasse, para que desse certo, né? Então, em razão dessa divisão do país, isso até de alguns movimentos revolucionários, de realmente querer dividir o país entre direita e esquerda, entre classe A e classe B, e se esquecendo que todos colaborariam para o mesmo objetivo. Então, muitos suscitam essa ideia de golpe na seguinte ideia: ora, houve uma ruptura brusca, né? E, em tese, o vice-presidente que estaria apoiando até aquele momento se insurge e assume a candidatura, mas são as consequências jurídicas. O Código Eleitoral, a Constituição e a Lei de Inelegibilidades, os três, dizem que a chapa eleitoral traz consigo o vice-presidente. Então, a consequência era, se o vice-presidente estava eleito, ele assumiria inerentemente, novas eleições. Ou novas eleições diretas já, foram grandes movimentos, mas infelizmente isso é injurídico, não é respaldado pela Constituição. No momento que ocorreu o impedimento, seja lá quais foram os motivos que ensejaram, sobretudo a falta de diálogo, né, essa crise política que o país sofria, mais ainda crise econômica, a consequência inerente era a assunção pelo vice-presidente e não propriamente uma nova eleição. Doutor Ricardo, nós, pelo menos quando eu era menina, nós fomos educadas a não discutir certos temas, né? Então, talvez assim, um dos temas era política não se discute. Isso foi uma falha muito grande dentro da nossa educação, porque eu lembro de uma época que a meninada gostava de falar, eu sou a política. Aí chegou um momento que todo mundo tinha que ter alguma opinião, tinha que participar da vida política, mas não tinha conhecimento. Então, muitas pessoas, às vezes, vão para as ruas, não sabem nem por que elas estão lutando, por que elas estão daquele lado ou do outro. Isso tem a tendência de ser diferente a partir de agora, de todos esses últimos acontecimentos? Eu ressalto a minha experiência. Eu acho que minha experiência ela acaba até ilustrando bastante o exemplo que você deu. Eu ingressei na faculdade, eu tinha 16 anos. Tinha 16 anos, estava bastante animado, curso de Direito, Capital, do ABC Paulista. E um ato contínuo, eu fui comprei uma Constituição Federal. E comecei a ler a Constituição Federal achando que eu não ia entendê-la por completo. Nunca havia aberto uma Constituição Federal, com 16 anos de idade. E tal aquele amor, aquela paixão que eu tive, quis que quando eu me formasse com 21 anos eu fosse dar aula de direito constitucional. E comecei a perceber que essa noção de direitos e deveres da Constituição seria talvez necessário que a gente antecipasse esse momento, que todos o conhecessem. Porque se a escola primária, o colegial, dominasse os termos constitucionais, sobretudo na noção cívica, né, do que eu posso, do que eu devo, ou respeito mútuo, a Constituição ela é um diploma filosófico, ela estipula bem os direitos e obrigações de cada um em termos bastante claros, não há prolixidade na Constituição, embora seja de 250 artigos, ela até se autossustenta sozinha, mas seria interessante que os jovens, crianças e adolescentes, dominassem o conteúdo e fosse uma disciplina obrigatória em ensino fundamental e ensino médio, mas infelizmente eu não tenho conhecimento nenhuma proposta legislativa que introduza esse assunto na rede regular de ensino. Com certeza, eu acho que isso também faz falta. Mas agora, por exemplo, eu acho que sim, faz falta dentro da nossa educação, mas há profissões que realmente não que você é partidária, política, mas que você tem que ser realmente imparcial. Eu digo como jornalista, que a gente tem que ouvir todos os lados para entender e passar a informação para quem está nos assistindo, para que ela também forme as suas próprias opiniões, como eu também fico pensando nessa área do direito, né, nessa área legislativa, também tem uma luta para essa imparcialidade. Isso é difícil de conseguir ou não, ou no fundo tudo tem uma parcialidade? Esse é um tema muito interessante. Quando a gente trata de interpretação, seja interpretação jurídica, interpretação de uma religião, interpretação de uma ciência, existe o chamado pré-compreensão. O que é a pré-compreensão? A pré-compreensão, tem um autor que chama Gadamer, ele falava o seguinte: todos têm valores inerentes, valores familiares, valores da sociedade, todos carregam uma história. Então, por mais que eu leia determinado dispositivo, eu já carrego uma pré-visão e eu vou determinar em determinado sentido. Aí está a presunção de inocência. Alguns leem, não, presunção de inocência eu esgoto trânsito em julgado. É uma visão um pouco mais
compreensiva do processo penal, ele já traz uma visão de família, uma visão social, uma visão individual de um valor mais complacente. Outros, com uma visão mais restritiva, entende? Não, o trânsito em julgado é quando forma culpa, a segunda instância eu já sei que ele é culpado. Então esta chamada pré-compreensão, pré-análise do sujeito é muito importante em todas as áreas do conhecimento. E ela se revela, por exemplo, no judiciário. Eu tenho a obrigação, né, quando analiso um processo, sobretudo como magistrado, de ter um dever de isenção. Então eu luto diariamente contra essa pré-compreensão. Se você é magistrado, você tem a obrigação de lutar contra essa pré-compreensão, no sentido de separar fatos e pessoas, separar valores pessoais dos fatos que serão analisados. Todos os poderes, obviamente, têm a mesma obrigação, porque o objetivo deles é garantir a Constituição Federal. Para finalizar, então, doutor Ricardo, palavras boas para o nosso futuro, para o nosso cenário político-social, ou ainda falta muito para a gente chegar lá e sair de toda essa crise? Muito se fala que a nossa democracia está em amadurecimento. 30 anos, quando completa a Constituição de 88, é uma Constituição que está crescendo, uma Constituição que está evoluindo. De sorte que eu posso visualizar para o próximo cenário um bom amadurecimento jurídico. São questões importantes que estão sendo resolvidas e que as próximas gestões no Poder Executivo Federal, ou seja, o próximo presidente da República, terá a missão de definir quais são os próximos passos, o rumo e o destino que esse país seguirá. É um momento simbólico no país. E para quem quiser ter mais acesso a esses conteúdos jurídicos, legislativos, ou até, no caso, tirar alguma dúvida contigo, saber um pouquinho mais do que você faz e aonde você atua, você tem alguns contatos, alguns sites para passar para a gente? Eu fui compelido recentemente a trabalhar com as redes sociais. Alguns temas, até crimes cibernéticos ou privacidade de mídias sociais, que me obrigaram a constituir algumas redes sociais. E descobri que era um mecanismo excelente, porque eu conseguia interagir simultaneamente com todos que me ouviam. Então, dois principais mecanismos é o meu Twitter, instrumento de trabalho das aulas no Damaso, que é prof_R Sanches, né, Z no final, e tem o Instagram, eu também interajo bastante, e pessoas do país todo, alunos do país todo, que é Ricardo Baronovski. Aí eu peço compreensão do Ricardo Baronovski para que todos consigam acertar este nome. Perfeito, Ricardo Sanches Baronovski, nome até fácil de falar, gente. Muito obrigada pela sua participação aqui. A gente sabe que foi um momento muito corrido, né? É um momento muito corrido para o nosso Brasil. É o que a gente estava conversando antes, a cada minuto uma nova informação pode chegar, as coisas podem mudar, mas eu gostei muito do nosso bate-papo. Acho que você também transpareceu aí para todo mundo as informações necessárias, né? A verdade. Fica aí à vontade para voltar várias vezes no nosso programa. Renato, eu agradeço o convite e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Pessoal, para vocês que gostaram do nosso Análise Direta, hoje foi um assunto, né, pesado, política, muito necessário, que a gente, né, às vezes se afasta, mas a gente tem que ter uma compreensão maior, porque afinal de contas nós vivemos aqui no Brasil, nós temos que fazer a nossa contribuição. Mas olha, para você que já gosta do nosso programa Análise Direta, tem muitos outros temas lá no nosso YouTube, no nosso Facebook, no programa Análise Direta, você pode encontrar também temas como cultura, livros, né, lançamentos de livros, mais política, economia, sobre as eleições também, sobre as pessoas, sobre doenças. Então, por favor, entra lá, curte a nossa fanpage, entra lá também no nosso YouTube, começa a seguir a gente, que aí todas as novidades vão para lá. E você também pode entrar em contato através do nosso WhatsApp aqui do nosso programa Análise Direta, que nós somos modernos. Então, 011 São Paulo, 992247760. Se você está em algum outro país, é só colocar o 055 na frente. Através do WhatsApp é o seu meio de comunicação para contar um pouquinho para a gente. Olha, eu adorei aquela entrevista, olha, eu gostaria que o Dr. Ricardo voltasse para falar de outras coisas, de tais temas. Podem sugerir e podem mandar também as suas dúvidas. O programa Análise Direta fica por aqui, eu te vejo no próximo programa. Tchau.